Então vamos lá, pessoal, continuando aqui, né, falando mais sobre aqueles componentes básicos que são 4, né? Então vamos para o terceiro, que seria as necessidades, né? Ou melhor, quais os valores e desejos que geram nossos sentimentos. Pois bem, né, nós temos que lembrar que muitas vezes a origem dos conflitos, né, está relacionado com aquelas necessidades que não são atendidas em nós, no nosso relacionamento diário. Então a gente acaba usando do julgamento, do preconceito, né, sobre a atitude do outro ou a fala, certo? E é importante a gente descobrir essa necessidade em nós, né? Deixar que o outro saiba dela e fazer o mesmo, e fazer com que a gente possa resolver a situação, né, de uma maneira que não seja conflitante. O grande problema é que quando a gente procura descobrir a nossa necessidade, né, nesse diálogo diário, muita gente tem medo de mostrar fraqueza, né? Porque eu vou reconhecer que me falta aquela atitude, então muitas vezes isso mostra uma fraqueza. Então nesse sentido que eu digo para o senhor, dizer assim, devemos identificar se a nossa necessidade realmente foi suprimida ou não. Porque só assim nós vamos ter uma comunicação não violenta, né? Então o texto ele vem mencionar para a gente aqui como que a gente pode fazer então, tentar mudar esse foco, né? Então em vez de a gente ficar pensando naquilo que está errado numa situação ou na pessoa, a gente realmente deve refletir, né? Quais são as necessidades que ela quer ser atendida, né? O que realmente ela está pedindo, o que para ela é importante. Não deve apenas ficar usando ali a questão de pré-julgamento, né? Pensando que está errado na situação. Devemos pensar o que ela quer que seja atendida. Então olha só a reflexão, né? Coisa que muitas vezes a gente não para pensar, né? A gente vive a vida tão automática, tão corrida, que não para pensar nesse sentido. Certo? Então vamos lá, pois bem. Quando nos comunicamos a partir de nossas necessidades, sentimentos e desejos, temos mais chance de ser atendidos, ou melhor, né? Quando a gente mostra para o outro aquilo que nós queremos, né, aquilo que realmente é a nossa necessidade, é mais fácil do que eu querer impor algo, né, sem mostrar para o outro o porquê. Então é bem mais fácil ser atendido quando eu mostro a minha necessidade, aquilo que eu sinto, aquilo que é o meu desejo no momento. O problema é que as pessoas elas querem sempre se mostrar forte o tempo todo, né? Então elas geralmente não dão essa abertura de mostrar o que necessitam. Mas se queremos uma reação do outro que seja uma reação compassiva, né, nós primeiro devemos oferecer também. Não basta eu querer do outro que possa ter um diálogo adequado comigo, né, conversar de uma maneira prudente, que pare para me ouvir, para ver minha necessidade, se eu também não sou assim com o próximo, né? Lembrando, né, para ter uma comunicação eficiente envolve duas partes saber utilizá-la. Então nós temos que lembrar que quando eu paro, né, eu paro e converso com o outro, mas eu fico julgando, né? Eu tenho aquele diálogo de julgar, ou melhor, de condenar o outro, né? Isso na realidade é um tiro no próprio pé, porque na realidade a pessoa acaba se fechando, ela não aceita a minha opinião, ela não aceita a minha fala, muitas vezes ela vai me ignorar, vai virar as costas, vai sair, porque eu estou condenando o outro. O que eu preciso é tentar mostrar para ele caminhos diferenciados para que seja resolvida a situação, certo? Então isso envolve muito essa questão diária, nosso relacionamento diário, né? Então aqui o texto ele também traz algumas necessidades básicas das pessoas, né? Do ser humano em si. Todo ser humano tem essa necessidade de autonomia, do lazer, da celebração, né? de uma festa, de um aniversário, tá? Também é super importante, é uma necessidade de todas as pessoas a questão da integridade, ou seja, essa questão de a outra pessoa que está lidando contigo ser honesta, nós queremos isso. Queremos que a pessoa não fique usando de falsidade, seja sincera, né? Nós queremos que ela possa te oferecer oportunidade de escolhas e que a tua escolha possa ter a característica de ser autêntica, né? Todos nós temos essa necessidade. Temos também a necessidade de comunhão, que seria a questão de ser aceito num grupo, de ser admirado, né? Que as pessoas pudessem compreender aquilo que nós estamos passando, nossos sentimentos, aquele momento da vida, né? Mas para isso é preciso que as pessoas estejam usando empatia, né? Todos nós queremos essas necessidades. A questão de ser encorajado. Quem não gosta de alguém vir dar uma palavra de ânimo, vir dar uma palavra que possa te motivar, que possa fazer com que você venha a crescer. Isso é importante. Sem falar da nossa necessidade física, né? Que todo mundo tem essa necessidade da água, da comida, né? Envolve a questão da fome,
os cuidados essenciais para com o frio, os movimentos do corpo, para cuidar da saúde, o sono, que é super importante, né? Assim como a necessidade de conexão. Essa questão de a gente ser considerado, né? Estar integrado no grupo, ser considerado por aquele grupo, né? Ao mesmo tempo, a gente se sentir confiante dentro daquele grupo, porque as pessoas, elas nos procuram porque elas têm confiança em nós. Então, tudo isso é necessidade de todos nós seres humanos, né? Para que a gente possa refletir. Mas por que o texto traz essa parte? Para que a gente possa entender que isso não é apenas algo da tua pessoa, essa necessidade não é só tua, essa necessidade é de todas as pessoas, do ser humano em si. Então, por isso que a gente procura fazer o quê? Incentivar a comunicação não violenta. Seria o caso de você procurar compreender o outro, o sentimento do outro, não ficar só jogando a culpa no outro, né? Tente absorver, ver aquilo que está acontecendo para que possa ter uma comunicação assertiva. Pois bem, né, o quarto componente básico seria os pedidos, ou seja, né, os pedidos devem ser claros e específicos. Eu acho que o título em si ele já fala bastante, né? Então, olhem só, né? Aparentemente, né, nós conseguimos que as outras pessoas façam as coisas que queremos quando nós não falamos, quando não agimos daquela maneira que é de afronta, que é de ameaça. Muitas vezes as pessoas vão fazer as coisas que nós queremos quando a gente oculta essa parte nossa de grosseria, de comunicação violenta ou de ameaçadora. É bem mais fácil a gente ter nossos pedidos atendidos quando nós não usamos essa comunicação violenta, certo? Ameaçadora. Porque muitas vezes se eu estou sendo uma pessoa que tem comunicação violenta, outra pessoa vai se afastar, ou ela vai agir de maneira rebelde. Se ela for fazer alguma coisa, ela não vai fazer aquela coisa da melhor maneira possível para me atender, porque a minha fala em si já gerou um afastamento, né? Então é importante a gente refletir sobre isso, né? Eu preciso ocultar. Se eu tenho esse hábito de ter uma comunicação violenta, eu devo ocultar e começar a transformar ela para uma não violenta. Pois bem, né, os nossos pedidos eles devem ser claros e específicos, porque só assim nós teremos mais chance de ser atendidos. Então, né, nós devemos deixar claro a outra pessoa o que a gente espera dela, né, o que a gente pretende. Até trago um exemplo aqui diferente, aqui sem ser esse que está escrito, né? Por exemplo, ao invés de você dizer, filho, recolhe agora as roupas que você colocou no chão, né, que aqui seria mais uma questão de você já tá apontando o erro do outro, você já está julgando, né? De repente você falar de uma maneira mais assertiva, né? De repente poderia dizer assim, ó, filho, ao ver as coisas jogadas aí, eu fico irritado, pois eu perderei mais tempo para colocar nossa casa em ordem. Então, nesse sentido, eu peço a você para que você possa colocar roupas suas no balde quando chegar em casa. Então, nesse sentido, você está procurando o quê? Mostrar para o outro a sua necessidade. Então, você está fazendo um pedido mais claro, mais específico, para que o outro possa compreender, né, essa situação. Então, é nesse sentido, né? Estou sendo claro e específico naquilo que eu peço, mas de uma maneira que eu possa estar expressando ali as minhas necessidades. Pois bem, né, todo o pedido que a gente fizer para outra pessoa deve ser concreto, né, e deve ser positivo, tá? Ou melhor, deve ser algo claro, né, para que a gente possa estabelecer um bom diálogo, para que possa facilitar o nosso relacionamento, para que não seja apenas uma obrigação para outra parte, porque quando é obrigação, muitas vezes ela faz muitas vezes um serviço que não é eficiente, principalmente dentro das empresas, da corporação, certo? Enfim, né, é fundamental ter clareza do que necessita, ao invés de esperar que alguém adivinhe. Então, assim, deixe bem claro aquilo que tu quer, né? Não adianta tu apenas ficar murmurando ali, resmungando, ou ficar suspirando, achando que outra pessoa vai entender aquilo que tu queres. Procure ser claro, fale para outra pessoa, né? Tenha ações objetivas, para que a outra pessoa não venha ficar confusa e possa compreender aquilo que você quer. Caso não fique claro para o outro, cheque com ele se entendeu o pedido. Ou refaça de outro modo, né? Lembrando sempre de uma maneira educada e tranquila, pois isso é fundamental, certo?